E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Nilão, há muitos anos trabalhando com a química, com a física, né? E embasado também com a matemática. E nós estamos começando, como eu coloquei no Instagram alguns dias atrás, uma nova proposta que é disponibilizar para vocês algumas aulas, dicas, né? A respeito de alguns conceitos da química. E hoje nós vamos trazer para vocês uma estação de tratamento de águas. Olha, se você entrar na internet, é claro que você vai conseguir achar vários vídeos e alguns de boa qualidade explicando sobre o tratamento de água. Porém, às vezes um pouco complexo, com informações demais. O que nós vamos tentar fazer? Condensar, diminuir a quantidade de informações que você precisa saber para fazer uma questão dessa no vestibular, no Enem, enfim, tá? E sempre dentro do contexto trabalhado, jogar, inserir, né, alguns conceitos da química que seriam necessários. Então, por exemplo, quando eu começar a falar aqui, toda vez que eu der uma dica, ó, pessoal, você tem que ir lá e aprender primeiro sobre isso, pausa o vídeo, procura na internet as informações que eu falar e depois volta, porque aí você vai ter um bom entendimento, ok? Um bom trabalho para todo mundo, bons estudos e espero que você vença na vida. Então, nas estações de tratamento de água, primeiro, qual a importância para se ter uma estação de tratamento de água? 0,3% aproximadamente da água doce disponível no planeta serve para nós. Então eu tenho que tratar essa água, porque ela vai sujar, eu preciso limpar, ela vai sujar, eu preciso limpar. A maioria da água doce ela está na forma de, em locais que não tem muito acesso, ou na forma de gelo. Então, só 0,3% vai me seguir. Então, as estações de tratamento ela têm essa importância. Primeira coisa, eu preciso ter um local para captar essa água. Essa captação de água pode ser um rio, um lago, enfim. Só que isso vai vir com muita sujeira. Eu vou ter que ter uma filtração grosseira. Primeiro tem que separar o quê? Galho, folha, roda de bicicleta, o que vier, né? Peixe, o que vier. Eu preciso, nessa primeira etapa de captação, ter essa filtração grosseira. Bom, a partir dessa filtração grosseira, eu sei que passou partículas pequenas, passou também micro-organismo. Então eu preciso começar a cuidar. Nenhuma estação de tratamento vai ter uma sequência igual. Nós vamos trazer aqui a base. Então, a primeira coisa a fazer é o quê? É fazer um processo de coagulação e de floculação ao mesmo tempo. A coagulação e a floculação está ligado aqui. Eles vão adicionar uma substância chamada de sulfato de alumínio. Essa substância, ela vai, claro, sofrer um processo de ionização, porque ela é uma dissociação iônica, desculpa, ela é um sal, e vai formar os íons AR3+, e o íon SO4-3. SO4-2. Só que isso dentro da água. Então, tem um processo de auto-ionização da água, onde eu tenho os íons H+, que representam os ácidos, e tenho os íons OH-, que representam as bases. O que vai acontecer ao ser adicionado isso? Por que essa substância é adicionada? Porque nós vamos ter aqui a formação de tipo um gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. E esse hidróxido de alumínio, ele vai fazer o quê? Ele vai, falando de uma forma bem simples, ele vai abraçar, aglutinar nessa sujeira. Então eu tenho aqui uma partícula de sujeira, essa partícula vai ser abraçada porque esse hidróxido de alumínio, e no processo de decantação, isso vai para o fundo. Essa sujeira é rabada, o esgoto é levado fora. Então, o que eu já fiz aqui nessas etapas de coagulação e floculação, sendo bem, condensando bem o conteúdo para você? Você vai ter a separação dessas partículas. Tudo bem, a etapa segue. Porém, eu tenho outro problema. E o micro-organismo? Eu não consigo, nesse processo de coagulação e floculação, não consigo eliminar micro-organismos. Aí entra a ação do cloro. No processo de adição de cloro, né, nas substâncias que possuem esse cloro, ele é um agente herbicida. Então ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar esses micro-organismos que às vezes pode ser prejudicial para o ser humano. A partir daí nós temos um outro problema. Porque eu tenho, como houve uma quantidade secamente muito grande dos íons que representam a base com alumínio para formar o aglutinado, ou seja, ocorrer a floculação, automaticamente eu fico com muito íon H+. Isso vai produzir o quê? Isso vai produzir um aumento da acidez dessa água. Eu preciso controlar esse acidez, eu preciso controlar esse pH. Por que eu preciso controlar esse pH? Porque eu posso ter problemas no organismo e também problemas na tubulação, de oxidação da tubulação, que vai transportar essa água até a sua casa. Então, como resolver isso? Jogando uma substância básica. Quem é um ácido é uma base. Então, eles jogam o quê?
o óxido de cálcio, que é uma substância, um oxobase, que em água vai produzir a base, o hidróxido de cálcio, CaOH2. O que vai acontecer? Esse hidróxido de cálcio ele vai diminuir a acidez dessa água. Bom, então olha só, já me preocupei com filtração grosseira, separar tudo que era de partículas maiores, galhos, folhas, etc. Já me preocupei em jogar uma substância que vai produzir uma aglutinação nessa população e por decantação vai levar a sujeira para baixo, as partículas pequenas, mas ainda mais densas. Automaticamente, com esse processo, eu aumento a acidez, ou seja, diminuo o pH da água, vou controlar isso adicionando uma substância básica, que é o óxido de cálcio, para produzir o hidróxido de cálcio. Isso vai neutralizar a parte dos íons H+, e vai diminuir a acidez dessa água, ou seja, vai aumentar o pH. Joguei o cloro para conseguir diminuir, matar os micro-organismos. Tá, mas aí eu tenho que seguir. Eu ainda consegui separar todas as partículas? Não. Então aí vem um processo chamado de filtração fina. Nessa filtração fina, que pode ter banco de areia, brita, carvão ativado, ela vai separar realmente todas as partículas que sobraram. Mas aí aparece o tal do carvão ativado. Para que serve esse carvão ativado? Olha, se tem uma coisa que eu ainda não consegui, foi tirar o cheiro da água. Então esse carvão ativado, ele tem a capacidade de absorver. Cuidado, absorver e adsorver são coisas diferentes. A absorção ocorre, por exemplo, quando você tem uma bucha, que você está lavando uma vasilha na pia da cozinha, e você coloca a água, a torneira um pouquinho só para colocar a bucha. Essa bucha ela vai absorvendo a água, mas na hora que eu aperto, essa água sai. A adsorção não, a adsorção é um processo de aderência e essas partículas ficam retidas, esses gases ficam retidos nesse carvão ativado. Então essa é a função do carvão ativado. Essa água agora, ela vai diminuir o cheiro. Tá bom, fiz todo esse processo, só que eu preciso conferir. Será que está tudo ok? Será que realmente, se existir coliformes fecais, se existir micro-organismos, se existir um monte de coisa que pode levar a problemas para o consumo, o ser humano ao consumir, então precisa corrigir. Então, as estações de tratamento têm os seus laboratórios de fisicoquímica para fazer análise de cada coisa. Se eles verificarem que está tudo ok, água liberada. Porém, se eles verificarem que alguma coisa está errada, eles vão fazer o quê? Eles vão adicionar. O pH ainda não está legal. Então vamos adicionar mais óxido de cálcio para produzir mais base e diminuir a acidez, ou seja, aumentar o pH. Existem ainda micro-organismos, vamos adicionar mais substâncias que contêm o cloro. Aí entra um processo que não tem nada a ver com a limpeza da água, que é a fluoretação. A adição de flúor é uma questão de saúde pública. Como é que vai se fazer para que a maior parte da população ela tenha acesso ao flúor e automaticamente, por uma questão de equilíbrio químico, nós vamos ver um dia, se Deus quiser, deslocar esse equilíbrio para não desmineralização dos esmalte dos dentes. Eu preciso fazer o quê? Se eu jogo esse flúor na água, automaticamente a maior parte da população vai consumir. E aí eu vou ter uma diminuição da incidência de cárie. Então, gente, existe no processo de tratamento de água processos, fenômenos físicos. O quê? A filtração grosseira, a filtração fina, a decantação. Tudo isso são processos físicos. Agora, existem processos químicos, onde há mudança na estrutura da matéria. Eu tenho na coagulação com a floculação, eu tenho quando eu adiciono cloro e mato o micro-organismo, isso é um fenômeno químico. Então, eu tenho que saber separar isso. E tem a adição de flúor, que é uma questão de saúde pública. Ok? Então, depois de tudo isso, está tudo bem, está tudo dentro dos limites aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde ou pelas normas brasileiras, essa água ela é liberada. Então, nessa matéria, o que eu quero que você depois volte e vai rever? Por exemplo, no processo da decantação, que é um processo onde partículas mais densas, não solúveis em água, elas descem e a água continua o seu ciclo, esse fenômeno é baseado na diferença de densidade. Então, essa coagulação, essa aglutinação, ela produz um aumento da densidade, fazendo com que essas partículas vão para o fundo e sejam removidas por uma rede de esgoto. É um processo, então tem que saber o que é densidade. Quer uma dica do Nilão?
procura saber a diferença de densidade e massa específica, tá? Para quase todas as substâncias ela é a mesma coisa, mas quando eu tenho sólidos óculos, não. E é óculos, né? Desculpa. E a questão é por que que uma barra de ferro, quando eu jogo na água do rio ou do mar, ela afunda, e o navio que é feito de ferro não afunda? A resposta está exatamente na diferença entre massa específica e densidade. Outra coisa, relembrar os fenômenos físicos e químicos, muito utilizado aqui. Relembrar os processos de separação de mistura. E mais uma vez, galera, essa aula não é uma aula para se explicar totalmente o que está acontecendo numa estação de tratamento. E sim trazer as coisas básicas para que você consiga responder uma questão de Enem e uma questão de vestibular também, tá? Espero ter contribuído aí, valeu. Fiquem aí atentos, que nós sempre vamos estar gravando aulas, dicas, tá? Para jogar para vocês. Obrigado, beijão no coração.